Oi pessoal, bom dia. Estamos chegando para a segunda etapa do nosso primeiro mês, Pé de Imaginação número 2. Nós vamos estudar o terceiro dia da segunda semana e o primeiro dia da terceira semana. Ou seja, vamos terminar a segunda semana e iniciar a terceira. São 2 aulas. Vamos lá, pegue o seu livro. Nós vamos começar apresentando a vocês uma lista. Essa lista está numerada. São 3 colunas, mas são as mesmas palavras. O que é que vocês vão observar? Letras maiúsculas, bastão, letras minúsculas de máquina e a letra cursiva, a letra de gente, como a gente chama, né? Com saudade de escutar a letra de gente e letra de máquina. Então vamos lá. Número 1, copo. 2, chave. 3, caderno. 4, bola. 5, lápis. 6, borracha. 7, sapato. 8, bexiga. 9, pirulito. 10, livro. O que é que você observa? Elas estão coloridas por quê? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui a palavra borracha. A palavra borracha aparece aqui no número 6 e tem 3 cores, azul, rosa e verde. O azul, B-O-R, por quê? Porque é a primeira sílaba. O rosa, R-A, por quê? Porque é a segunda sílaba. E a última sílaba é o chá, C-H-A, chá. Tem 3 sílabas e tem R-R. Que foi que a tia já explicou? Palavras com RR e SS, na hora de separar as sílabas, elas não ficam emendadas, elas ficam separadas. E por aí vai, olha. Copo tem duas cores, chave tem duas cores, caderno tem três cores. Não foi fácil? Pois é. Leia aí no seu livro, preste atenção como é que escreve. Se quiser copiar no seu caderno, copie, tá certo? E o gênero que nós acabamos de ver é lista. Para que a gente usa uma lista? Para não esquecer de algo que geralmente é uma sequência de palavras que muitas vezes aparece enumerada para facilitar a busca de informação. A lista que nós acabamos de ver estava enumerada, 1, 2, 3. Quando a gente vai para o supermercado, a gente faz uma lista de compra. Esta numeração pode indicar uma ordem a ser seguida. Por exemplo, primeiro comprar arroz, depois o feijão e só depois comprar macarrão. A gente coloca mais em cima as prioridades, as necessidades, o que é mais importante, certo? Agora nós vamos dar uma ênfase em algumas palavras que a gente viu agora há pouco na nossa lista. Caderno. O que eu faço com a palavra caderno para ela virar cano? É só tirar o der, a sílaba do meio, ó. Cano, fica cano. O que eu faço com a bola para ela virar bila? Eu troco o O pelo I. O que eu faço com a palavra sapato para ficar casaco? Mudou muita coisa, né? O S foi trocado pelo C, o P pelo S e o T pelo C, ou seja, mudou as consoantes. Chave, chale, mudou o que? O V e o L. Copo, corpo, mudou alguma coisa? Não, aqui tinha 4 letras, aqui tem 5. Acrescentou na primeira sílaba o R para ficar corpo. Copo, corpo. Chave, chaveiro. Acrescentou a terminação iro para ficar chaveiro. Aumentou, não é isso? E agora nós temos algumas palavrinhas aqui, ó. Balão, jarro, lápis, livro, pente. Ah, tá encontrando aí no livro, né? Eu sabia que você estava acompanhando e olhando no livro, porque tá no seu livro, na sua atividade.
Quantas letras tem cada palavra? Balão 5, jarro 5, lápis 5, livro 5, pente 5. Opa! Comum, né? 5 letras, o número de letras está comum. Quantas sílabas? Balão, jarro, lápis, livro, pente. Cada uma tem 2 sílabas, também é comum. O que essas palavras têm em comum? O número de letras e o número de sílabas. O segredo é que todas as palavras têm 5 letras e 2 sílabas. Então elas são de sílabas. Aí o que é isso? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Essas palavras aqui: casa, caixa, copo, chave, chapéu, chinelo, caderno, castelo. O segredo dessas palavras aqui é que todas começam com a letra C. Olha, tá comum C na primeira letra. 4 são de sílabas e 4 são trissílaba. Quem é que é de sílaba? Aquela que tem 2 sílabas. Quem é que é trissílaba? Quem tem 3 sílabas. Casa, caixa, copo, chave, chapéu. Até aqui no chapéu, 2 sílabas de sílaba. E trissílaba: chinelo, caderno, castelo. E quando é que a palavra é monossílaba? É quando tem uma só sílaba. Quando é que é dissílaba? Quando tem 2 sílabas. Trissílaba, quando tem 3 sílabas. Polissílaba, quando tem 4 ou mais sílabas. E o que é isso? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. É a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Por que isso, tia? Porque as palavras elas têm outras classificações. Por exemplo, elas podem ser oxítono, paroxítono e proparoxítono, dependendo da posição da sílaba tônica. Mas aqui estamos estudando a classificação quanto ao número de sílabas. Se tem uma sílaba é monossílaba. Mono quer dizer uma. Dissílaba, 2. Trissílaba, 3. Polissílaba, poli quer dizer muitas. Então de 4 para lá já é polissílaba. Lembrando que é revisão, né, pessoal? A gente já viu isso aí. Pessoal, no texto de vocês aparece a biografia do Mano Cleber. Autor, Mano Cleber. Ele começa dizendo assim, ó: nasci na cidade de Fortaleza. Quer dizer, nasci, é ele que está falando. Ele nasceu aonde? Em Fortaleza. Então, eu vou destacar aqui o nome do lugar onde ele nasceu, que é Fortaleza. Vou passar aqui o marca-texto. E onde é que fica Fortaleza? Fortaleza é a capital do Ceará. Quando ele nasceu? No dia 6 de abril de 1963. E aí? Onde é que está o Mano Cleber? Mora em Fortaleza mesmo. Quer dizer que ele nasceu e mora lá. A literatura, para mim, é uma das mais belas formas de expressão da alma humana. E escrever para a criança significa ver o mundo pelos olhos dela. Significa pedir licença aos pequenos para compartilhar desse mundo encantado de diversão, de imaginação e de fantasias. Esse texto aqui, pessoal, foi escrito pelo Mano Cleber, ele contando a sua própria história. Circule o nome da cidade onde ele nasceu, eu já circulei. A data de nascimento, 6 de abril. Pinte as palavras que você não sabe o que significa. Você vai procurar nesse texto alguma palavra que você não sabe o que significa e vai procurar o significado dela no dicionário. E aí, tia, eu não tenho dicionário, mas você tem um celular. Você basta escrever lá no Google que o Google vai buscar o significado. Pronto, esse texto aqui é uma autobiografia. Mas o que é autobiografia?
biografia e autobiografia. Biografia é um texto que fala sobre a vida de alguém. Se fosse eu contando a história do Mano Kleber, seria uma biografia. Eu ia dizer, Mano Kleber nasceu na cidade de Fortaleza e mora em Fortaleza. Eu ia contar com as minhas palavras. Na terceira pessoa, ele nasceu, ele cresceu, ele mora. Mas o que o texto mostrou é: nasci na cidade de Fortaleza. Nasci, ou seja, no presente. É ele quem está contando a história. É a autobiografia. A autobiografia é um texto que fala também sobre a vida de alguém, porém escrito por esse próprio alguém. Quando o Mano Kleber está contando a sua história, usando as palavras no presente, eu nasci, colocando a sua autobiografia. O que eu quero que vocês aprendam é diferenciar a biografia para a autobiografia. Biografia é um texto que conta a história de vida de alguém. Bio quer dizer vida, grafia quer dizer descrição da vida de alguém. Autobiografia, auto quer dizer eu mesmo, é a minha história, eu mesmo contando a minha história. E agora, pessoal, eu trouxe aqui uns nomes para vocês, porque tem alguns artistas, alguns pintores, escritores, que fizeram a sua própria história, sua autobiografia. A pintora mexicana Frida espalhou suas imagens daqui é ela. Sua vida foi marcada por uma série de desafios, doença de nascença, acidente, sucessivos abortos, uma relação amorosa conflituosa, mas ela conseguiu dar a volta por cima e foi capaz de criar obras brilhantes que entraram para o cânone da pintura ocidental. Os trabalhos de Frida como inspiração surrealista passaram por várias fases distintas e são de uma riqueza fora da curva. Preste atenção, o nome dela é Frida. Nasceu em 1907 e morreu em 1954. Frida, presta atenção no nome, que vocês vão precisar para a atividade de vocês. Um outro é o Claude Monet, de 1840 a 1926. Essa primeira data é a data de nascimento, a última é a data de falecimento, que ele morreu. Ele é considerado um dos maiores nomes do impressionismo, é dos grandes artistas ocidentais. Nascido em Paris no ano de 1840, era filho de um comerciante local e mudou aos 5 anos com a família para a Normândia. Mudou-se para Paris para desenvolver a carreira artística e 10 anos mais tarde, ao lado do pintor Auguste Renoir, deu o pontapé inicial para o movimento impressionista. Essas pessoas, eles fizeram seu autorretrato, a sua própria história, sua autobiografia, por isso que eu estou falando deles aqui. Aqui é o Van Gogh, que é muito conhecido também, holandês. Começou a trabalhar aos 16 anos, do lado do tio, em uma empresa que vendia livro e obra de arte. Acabou por ser demitido um ano mais tarde e foi dar aulas em uma escola para crianças. Enfrentou uma série de crises na sua vida pessoal, precisou lidar com um momento difícil, uma vez que sofria com depressão. Vicente Van Gogh nunca parou de desenhar e pintar, apesar de só ter conseguido vender um quadro em vida. Seu maior apoiador foi o seu irmão caçula, Theo, que sempre acreditou no talento de Vicente. Nem porque é famoso hoje teve uma vida boa, né, pessoal? Só foi reconhecido depois que morreu, o Van Gogh. Mas é muito famoso. Cândido Portinari. Gosto de falar do Cândido Portinari porque ele é brasileiro. Nasceu em 1903 e morreu em 1962. Saber que aquele desenho que tem na bandeira da ONU foi ele que projetou, que desenhou, que criou. Nasceu em São Paulo, Brodowski. Filho de imigrante italiano, de pessoas que vieram da Itália.
Cândido Portinari começou a desenhar aos 6 anos e aos 14 já estava envolvido no processo de restauração da igreja da sua região. Formado pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, teve passagem na Europa, onde apurou o seu estilo e entrou em contato com a pintura. Seus trabalhos cruzaram as fronteiras e Portinari se tornou o primeiro pintor modernista brasileiro premiado no exterior. Muito famoso, Cândido Portinari. Olha o nome dele. Tarsila do Amaral, essa daqui, a maioria de vocês conhece essa figura aqui, Abaporu. Uns traçados, um pé bem grande, um outro pé pequeno, corpo pequeno, cabeça pequena. Ela foi muito influente na pintura do Brasil. Nasceu em berço de ouro, rica, né, no interior de São Paulo. Durante os primeiros anos de estudo frequentou o colégio, mas logo foi enviado para Barcelona. Quem era rico estudava fora, não ficava aqui. E começou a pintar seu quadro com 16 anos. Com forte influência europeia na sua pintura, Tarsila era antenada e queria fazer parte da vanguarda artística brasileira. Tendo estudado na Espanha e também em Paris, quando regressou ao Brasil, Tarsila fez uma série de amigos intelectuais e ajudou a criar o movimento modernista no Brasil. Aqui tem os mais conhecidos de vocês, né? O Ziraldo, a Ruth Rocha, nos textos que vocês leem, Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, Hans Christian, Eva Funari, Cecília Meirelles, Lígia Bojunga e Marina Colasanti. Aí vocês vão prestar atenção nesses nomes que foram apresentados, escolher, contar as letras, é para isso que vocês estão sendo apresentados, essas biografias, autobiografia e esses nomes, certo? Vocês vão fazer a sua autobiografia, sua história, e vão mandar para a tia com letra bem legível, bem bonita, por favor. As atividades são da página 31 a 35 desse livrinho amarelo. E é isso. Até lá. Tchau. Até amanhã.